comentando aqui, a gente vai. Falei pro pessoal colocar no chat ali também. E é engraçado a hora que você estava falando sobre, né, sobre a gente estava falando sobre a ausência, né? Igual quando eu falei sobre a religião, aí sobre o interruptor, a religião tá ligado, né, com a luz e tal. Pensa bem pra você ver, cara, quando a gente fala de religar-se, né? Por que as pessoas elas perdem o contato com o que realmente elas acreditam de fato? Porque elas passam a estar desconectadas com aquilo que ela acredita. Sim. Porque é tanta informação, cara, é tanta informação que a galera acha que é verdade que nem ela sabe o que ela acredita. Exatamente. Você tá entendendo? E pergunto pra ela definir Deus. Cara, difícil. Definir Deus. Você tá entendendo? É isso que eu falo pra você. Ó, vou te dar um exemplo muito doido, Beto. Cara, esses dias eu fico seguindo não, né, cara? Eu fico vendo, esse tempo atrás, esses caras, esses estrategistas de inteligência emocional, da parte de finanças, Thiago Nigro, Wendel Carvalho, porque esses caras mudaram toda a filosofia de trabalho dele, né? Sim. Você vê, cada hora eles estão sinalizando outra questão de entendimento. Sim. O Wendel Carvalho era totalmente voltado para a questão emocional. Depois ele voltou para a constelação. Né? Ele usa as estratégias... O que você acha disso? Você gosta dessas paradas aí? Cara, eu prefiro nem falar, porque tem gente que é igual religião, cara. Mas assim, mas dá uma opinião, tipo assim, como que você vê a constelação familiar, por exemplo? A psicologia, por exemplo, tem muitos caras críticos sobre isso. Cara, eu acredito, mas eu acho assim que não é só a experiência do conhecimento. Não é só a teoria. Você precisa ter uma prática de vida. Entendeu? Porque um exemplo assim, ó, como que você vai falar de relacionamento sendo que você nunca passou por um relacionamento? Eu não falo relacionamento de 2, 3 anos, não. Um exemplo, meu pai tem 50 e poucos anos de casado. Ele tem bagagem para falar de casamento. Você tá entendendo? Como que uma pessoa vai falar de casamento, de relacionamento, você não tem conhecimento, bagagem suficiente? Claro que, né, hoje nós podemos teorizar um monte de coisa. Eu gosto da constelação, tanto é que é um dos cursos que eu quero fazer. Mas eu acho que a gente tem que ter uma bagagem de conhecimento, porque senão a gente fica filosofando o que a gente acha. Entendeu? Entendi. Eu assim, cara. Eu tenho respeito por todas as formas de crença, tá ligado? Sim. Eu tenho respeito por todas as formas de crença. Embora eu sou do ramo mais voltado à ciência, mas a minha parada com a crença, sim, eu tenho um respeito muito grande com isso, entendeu? Muito grande, realmente. Mas assim, se eu for abordar... Eu só tô debatendo com você porque você é meu parceiro, cara. Sim. Entendeu? E a gente tá aqui, a gente já sabia que ia rolar isso aí, entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho aluno que, né, mas eu tô falando com você por experiência de ter vivido isso aí. Assim, ó. Cara, eu tô diariamente buscando conhecimento dentro dessa perspectiva. Eu falo pra você assim, dentro da ciência, eu lido com uma parada muito da exatidão. Tá? Assim, muito do exato. Então a consciência, por exemplo, é que eu falo assim, quando eu vou ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia com os olhos da fé, eu leio com os olhos da matemática, praticamente. Então, também, eu também, às vezes, eu olho com um olhar de fé, porque eu acredito em Deus. sim. Apesar né, de ter uma visão diferente, eu acredito em Deus extremamente. Entendeu? Eu posso falar pra você que eu tenho uma experiência com Deus, entendeu? Dentro da minha visão. Tá? Mas... Isso aí, a crença, a religião, ela é discutível porque é administrável. A sua experiência não é discutível porque ela é intrínseca a você. É intrínseca total. Exatamente. Não dá pra discutir isso, tá ligado? Exatamente. Então, assim, eu penso assim comigo, cara. Quando você vai ler uma parada da Bíblia, por exemplo, a gente tava falando de Jó, tava falando de Gênesis e tal. Eu tava falando, inclusive, antes de você sair da parte do capítulo 3 lá, dos versículos. Tem uma parada que Deus faz ali, que é muito pouco discutida. Que é assim, eu pergunto pra você, por que Adão e Eva saíram no paraíso? O que você já escutou sobre isso? O porquê que eles saíram?
Então, se você for analisar realmente aquilo que dissem, porque eles desobedeceram uma autoridade de Deus. Então, se eu te falar que até o capítulo 3 ali, até mais pra frente um pouco, não se fala em desobediência. Na verdade, o capítulo 3, na verdade, é muito claro sobre essa parada. O que acontece ali? O pessoal que tá assistindo aí pode até pegar lá pra acompanhar junto, o que eu vou falar aqui agora. Devia ter trazido uma Bíblia, cara, porque eu tenho... Tem umas par dela lá. Então, o pessoal pode pegar aí, inclusive, pra acompanhar o que eu vou falar aqui agora, que tá lá. Isso aqui escrito. Quando Deus fala assim, ó, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para que? Aí tem a continuação, isso aqui, ó. Para que não estenda a mão e tome também do fruto da árvore da vida, coma e vive eternamente. Versículo 24. Deus o lançou fora do paraíso. Por conta disso. O versículo 25 acaba o capítulo falando o seguinte: e Deus pôs querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Por que querubins? Porque são os únicos que podem bater de frente com Lúcifer. Então, essa parada aqui, as religiões esquecem de passar aos povos que estão ali, os fiéis, para poder entender a real razão do porquê Adão e Eva saiu do paraíso, tá ligado? Saiu do paraíso para que eles não se tornassem novamente eternos com conhecimento da mortalidade. Entendeu? Então, assim, é uma parada diferente. A desobediência é uma coisa intrínseca após o paraíso, não dentro dele, entendeu? Então, assim, aí tem um poder de interpretação, a questão teológica, que você vai ter que ler, interpretar, e mas assim, isso aqui é bem descrito ali. Quem tiver, por exemplo, no chat vai ler lá, até vai colocar. Sim. Mas é muito louco, assim, eu acho que quando você lê a Bíblia pelos olhos mais mecânicos da parada, você começa a entender melhor o que tá acontecendo, entendeu? Sim. Aí você consegue passar melhor pra frente também. Tá muito vento aí? Não, só tirei o... Você consegue passar melhor a informação à frente, inclusive. Sim. Mas a Bíblia é um livro muito rico nessas paradas. Extremamente. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Sou apaixonado pela Bíblia. E é o engraçado que eu falei pra você do livro que eu tô lendo, né? É justamente pra entender esse quem eu sou. Ou seja, Deus fala, eu sou. Mas quem Deus é pra você? Ou seja, para aqueles que acreditam em Deus. Entendeu? Inclusive, esses dias eu tava conversando e falei assim, cara, tem uma parada errada que a gente vê. Uma outra fala errada, sabe qual que é? Eu vou provar pra você, tipo assim, ó, que a gente tá errado numa parada. Deus não existe. Não tem como Deus existir. Deus é. Isso. Deus é. Não tem como ele existir, tem que ser. O princípio era o quê? O som. É. Você tá entendendo? Então, às vezes, as pessoas, eu já vi gente interpretando Deus como um velhinho de barba branca. Eu, até um período da minha vida, eu queria abraçar Deus e passar a mão na barba de Deus, velho. Então, porque é o seguinte, essa parada que a gente tá falando aqui, ó, sobre a existência, não tem como Deus existir, porque a existência tem começo, meio e fim. Sim. Tudo que existe é criado. Exato. Então, quando você fala que Deus existe, você tá falando que ele foi criado, que ele tem começo, meio e fim. Sim. Não faz o menor sentido daí por diante, entendeu? Exatamente. É tipo o universo, não tem como você ver o universo de fora dele, porque o universo é tudo, é a existência do tudo, do algo, do espaço, do tempo. Então, não tem como, entendeu? Né? É muito louco, porque então, é uma questão da fala, entendeu? Daquilo que você realmente pensa sobre as questões que estão ao seu redor. Né? Exato. Então, eu sou apaixonado pela Bíblia, não é que eu não acredito em Deus. Cara, os caras eles podem interpretar o que eles quiserem, mas eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Eu não sei se eu falei pra você na outra oportunidade que nós tivemos do outro podcast. Eu não vou lembrar o ano, mas eu trabalhava na usina São Luís na época e sofri um acidente de moto, cara. Naquele dia eu tinha certeza que eu tinha morrido, Beto. Certeza absoluta, cara. Porque eu caí da moto, eu fui jogado da moto, eu acredito que uns 20 metros mais ou menos, eu caí de cabeça. Só um minutinho, a Josi Alves que comentou o negócio dos 70 dias, até mandou um salve aqui pra nós aqui. Ah, é? Eu vou te esperar lá, hein, Josi. E aí, Betão, nesse dia, cara, eu tinha certeza que eu tinha morrido, velho. Sabe por que eu tenho certeza que eu tinha morrido? Porque eu caminhava num lugar que parecia, cara, parecia um jardim. E eu caminhava, lembra daquele filme do Gladiador? Como esquecer? O filme que eu mais assisti com meu pai, que foi isso, agora dia 24, 12 anos que meu pai se foi.
E máximos décimos períodios, Exatamente. caminhando pra encontrar a família. Exatamente. E nesse momento, Beto, eu caminhava com as mãos nas flores, cara. Igual de um máximo ali mesmo. Né? Exatamente, igual ele tava caminhando, se eu não me engano, acho que era numa plantação de trigo, né? Se eu não me Isso. engano. E ele andava, cara, e eu via certinho aquela luz na minha frente. Só que de repente eu escutava uma voz, falou assim, você precisa voltar. E eu falava assim, não, cara, eu quero ficar aqui porque aqui tá bom. E a voz falava, você precisa voltar agora. Eu falei assim, não, eu relutei com aquela voz ali constantemente, parecia algo que demorou tempo, mas foi questão de segundo, cara. E assim, eu falo, eu chego a arrepiar, velho. Olha pra você ver. Porque eu tinha certeza que naquele dia eu deveria estar escutando a voz de Deus, cara. E Deus falava pra mim naquele momento: você precisa voltar e você precisa voltar agora. E no momento que eu voltei, Beto, a primeira coisa que eu fiz, irmão, foi movimentar o pé. Pra ver se eu não tinha ficado paraplégico nesse acidente. E nessa época, cara, eu acho que eu tive praticamente uns 70, 80% de escoriação no meu corpo. Só que eu fui entender, cara, esse processo depois de anos, cara, porque isso reverberava na minha cabeça. Reverberava na minha cabeça. Eu tinha certeza que por alguns segundos da minha vida, naquele momento, eu tinha morrido, velho. De verdade. E aí depois, ao longo dos anos, eu fui pesquisando, por isso que eu entrei dentro de uma questão mais espiritualista, mais espiritual, e é um processo de EQM, que é uma experiência quase morte, entendeu? Tá dentro do estudo da tanatologia, isso daí. É o estudo de tanatologia que estuda bastante essa parada da morte, o Carnaval 4, o processo da morte, que as pessoas ao redor seu têm com essa. Isso, e se você pegar, deve ser muito louco fazer essa parada da tanatologia aí com as pessoas que amam você verdadeiramente, o que elas passaram ao seu redor vendo essa. Ô Beto, e é tão interessante que nesse dia, cara, isso não sou eu que tô falando, tá? Eu vou falar pra você o que a minha irmã falou. Ela disse que ela tinha ido com a minha mãe no mercado e que teve um momento que ela tava atravessando, porque até chegar à casa dos meus pais lá em Chavantes tem que atravessar uma linha do trem. Que na linha do trem minha mãe passou mal e caiu, cara. E depois veio a notícia pra elas que eu tinha sofrido esse acidente. É um negócio maluco. Como que eu não vou acreditar em algo que eu não vejo? Essa parada me pega. Por isso que eu falo pra você que eu não acredito, não que eu não acredito na religião, eu não vivo mais a religião hoje, já tive a oportunidade de vivenciar, de experienciar, mas eu acredito que existe sim. Posso falar pra mim que é Deus, que se não fosse Deus, hoje eu não estaria vivo aqui hoje, conversando com você. É uma parada essa daí muito louca, essa daí sim, com certeza, porque assim. E não foi a primeira vez, tá? Porque Já teve. Aconteceu? já aconteceu outras vezes também. Eu tive 2 acidentes que quase foram letais na minha vida. O primeiro acidente, um caminhão passou em cima de mim. Pô, rapaz, também a morte tá trabalhando pra caramba. Mas, cara, a morte tentou me matar umas par de vezes. A morte tá falhada, a morte vai ser demitida. Não tá Esse cara ou tem um pezinho ali com Deus, ou ele. Tá ligado? Ela não está trabalhando corretamente, velho. Viu? Mas conta essa história aí, como é que foi isso aí? Cara, eu me aventurei, porque eu sempre gostei do esporte, né? Eu tô no esporte desde os meus 5 anos de idade. E ali por volta dos meus 15, 16 anos eu pedalava. E eu tava indo sentido a Ponte Pêncil, cara, né? Que a gente tinha uma turma ali que a gente pedalava. E de repente tinha um caminhão, lembra aqueles caminhões que carregavam boia fria antigamente? Sim. E eu, sentido indo Ponte Pêncil, eu já tava no máximo da pista ali no acostamento com a bicicleta de speed. E de repente esse cara vindo em cima de mim, cara. Eu já tava na grama e esse cara vindo em cima de mim. Continuava vindo. Continuava vindo. Falei, cara, esse cara tá querendo me matar, pô. Nossa. Aí, de repente, eu não vi mais nada. Aí, segundo ele, né, depois de um período que eu voltei, né, que eu me recuperei, eu dormi uns 3 meses na cadeira de ar, porque eu não tinha lado pra dormir. Ele olha pro delegado e fala assim, ó, delegado, eu não sei como que esse menino tá vivo, porque ele passou no meio do caminhão e a bicicleta passou nas rodas. E quando eu fui pro centro de emergência, cara, eu tive um lapso ali também de EQM, porque eu me vi na porta do... Como se eu tivesse encostado assim na porta da onde eles estavam me atendendo e vendo os caras mexendo no meu corpo. Maluco, né? Como que eu não vou acreditar em Deus?
Cara, é aí que eu falo pra você que você falou de um negócio aqui que me pega um pouco. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. O nosso brother mandou até assim aqui. Se precisar de mais charuto, eu mando aí pra continuar essa conversa. Ele mandou aqui no chat. Meu Deus, mandou. Denilson, vou dar um beijo na sua testa amanhã, viu? Vai aparecer a sua marca em todos os cortes aqui depois, viu? Pode ficar tranquilo. Gostei. Obrigado, é um presente legal, cara. É da hora pra caramba isso aqui. Esse cara é demais, velho. Esse cara é muito parceiro. Você sabe que ele conseguiu promover? Sabe o que eu vou fazer? No próximo podcast que você me chamar, eu vou trazer ele. Pô, Ele caralho. Ele tem uma bagagem legal. Tem. Você sabia que ele conseguiu fazer? Você nem tem noção do que eu vou falar agora, cara. Ele conseguiu fazer o primeiro podcast de Ourinhos que fuma charuto e bebe uísque.